Olá, seja bem-vindo aqui na aula 9, parte 3, explicação da matéria. Nesta aula, nós vamos aprender a passar as suas frases do português, que são perguntas ou negativas, para o inglês. Eu tenho aqui, inicialmente, frases em perguntas, para nós treinarmos primeiro as frases em perguntas, e aí depois a gente vai para as frases negativas, tá bom? Aqui é simples. Se você quiser fazer pergunta em inglês e da mesma forma que você pensa em português passar para o inglês, não tem nenhum problema. Você pode tranquilamente vir e fazer assim. Você estuda inglês? Então você, you, estuda, study, inglês, English. Tudo bem, qualquer falante de inglês vai te entender 100%, sem nenhum problema. Na frase 2, ela conheceu você. Então, she, o verbo conheceu é o met, você, you, she met you. Você precisa memorizar, tá? Memorizando, você vai conseguir aprender. Se você não memorizar, você não vai conseguir falar inglês e nem entender. Na terceira frase, seu pai trabalhava nesta cidade? Então, vai de modo seguro. Modo seguro é você pegar cada palavra do português e embaixo dela colocar a tradução que ela tem no inglês. Veja, seu, your, pai, father, trabalhava, é só memorizado. É worked. Nesta vai ser in, que é em, mais this, que é esta. Em esta se torna nesta. Cidade, city. Certo? Your father worked in this city. Bem tranquilo. Então, você pode usar o modo seguro para fazer as suas perguntas. Mas quando chegar numa frase igual essa, já o modo seguro não vai te garantir a sua comunicação aqui. Por quê? Você tem o he, que é ele, e fará não tem uma forma para você vir e memorizar já diretamente o verbo fará. Nós vamos ter que aprender uma outra técnica para você conseguir fazer estes verbos. Na aula do ING, eu expliquei para você que para você falar fazendo, você tem que lembrar o seguinte esquema. Fazendo vem do verbo fazer. Fazer no inglês é do. Para ficar fazendo, você coloca o ing. Agora aqui vai ser a mesma coisa. Você não vai conseguir falar fará diretamente. Você tem que saber que fará vem do verbo fazer. E por isso que agora você vai começar a entender a função de um auxiliar. Então, nessa frase vai precisar ter um auxiliar para mudar esse do para ele ficar fará, assim como o ing muda para ficar fazendo. Então, o ing auxilia para ficar na tradução fazendo. Agora, você vai precisar de um auxiliar para o verbo em inglês ficar fará. E aí eu vou deixar para a explicação depois. Então, essa frase aqui, nós teremos que deixar ela para depois. Essa aqui vai ser a mesma coisa, porque no modo seguro você não vai conseguir passar ela para o inglês. Veja, eles, they. Agora, jogarão, não tem como você memorizar jogarão no inglês já direto. Você vai ter que usar a mesma estratégia que eu acabei de falar. Jogarão vem de qual verbo? Jogar. Aí você tem que saber qual verbo jogar no inglês. É o play. E aí só o play não fica jogarão. Vai dar errado. Vamos colocar soccer. Play é jogar, é tocar. Então, eles jogam futebol. E não é isso que você quis dizer. Você quis dizer eles jogarão, tá bom? É uma ação ainda de futuro que vai acontecer, que ainda não aconteceu, tá legal? Então, para perguntas,
no inglês, muitas das perguntas você vai conseguir usar o modo seguro aqui. Mas tem a forma correta de se fazer, são os auxiliares que eu vou apresentar para você ainda. Mas antes eu quero passar dessa forma com você, para ficar mais fácil para você entender na hora que a gente terminar a explicação. Frases negativas. As frases negativas são frases que têm o não. Então, em todas as frases aqui vai ter o não. Veja lá, eu não faço isso. Você não fez o que sua mãe fez. Jane não pensou certo. Eu não entendi e ela não entende. Ele não fará uma caixa pequena. Então, você vê que em todas as frases você tem o não. Agora, se você for passar essas frases para o inglês em modo seguro, como é que você faria? Vamos lá. Eu é I. E agora o não? Qual não você tem aí já armazenado na sua cabeça para você usar quando chegar nessa situação, quando uma frase sua apareceu não e você precisar colocar não em inglês? Então, eu exatamente não sei, mas a maioria dos alunos memorizam don't, tá bom? E o don't é o que nós aprendemos em uma aula. Se você memorizou, você vai colocar ele aqui nesse modo seguro. Então, I don't. Só que você tem que saber que você disse aqui eu não. Don't significa não. Agora, faço vem do verbo fazer, você precisa colocar ele aqui. Então, é do. E isso é this. Talvez você pode ter pensado no not. Aí você pode também fazer essa frase. I, not significa não. Agora, faço vem do verbo fazer, é só colocar o do, porque vai ficar faço. I not do this. Vai funcionar também, tá bom? Então, vamos lá. Você não fez o que sua mãe fez. Então, você vai pelo modo seguro, you, que é você. O não, provavelmente você vai colocar o don't. O fez, se você memorizou, você vai colocar o did, e é isso mesmo. Às vezes, poderia aparecer o verbo made também, que é fez. Vou deixar aqui só o did, que é fez. O que é what. Sua, your, mãe, a mother, fez, did. You don't did what your mother did. Se você falar uma frase dessa para um falante de inglês, ele vai te entender. Essa frase ela fica engraçada. Só que o importante é você passar sua comunicação e passando e melhorando através de prática, tá bom? Então, aqui do mesmo modo no lugar do don't, você poderia usar o not. You not did what your mother did, tá bom? Agora, a Jane não pensou certo, então, vamos lá. Jane, don't, ou você pode usar o not. Deixa eu colocar o not, porque eu já marquei aqui o don't no seu cérebro. Então, Jane not, Jane não, agora pensou. Muitas das vezes, todo aluno falha na memorização. Vai firme em cima da memorização que você não terá problema. Então, pensou, vai ser thought. E o certo é right. Tá legal? Jane not thought right. Ou Jane don't thought right. Estou dizendo, desse jeito você vai passar a sua comunicação. Não é uma frase que os nativos usam, mas se você falar, qualquer um deles entenderão. É muito legal se você tiver uma experiência ou assistir a algum vídeo de algum nativo falando em português. Você vai ver que eles colocam palavras que a gramática diz
que é incorreto, mas a gente entende, nós não precisamos corrigir eles, tá? Eu não entendi e ela não entende. Então, você vai lá, não sei qual que você vai usar, o not ou o don't, eu vou pôr o not, I not understand. Se você colocar understand, não dá certo. Porque understand é entender, olha lá, eu não entender, que fica eu não entendo. E você quis dizer eu não entendi. Então, I not understood. Tem que memorizar, tá bom? E vai ser and, ela, she. Não, aqui vai ficar como not. E entende é o verbo entender, que é understand. Então, ela não entende. Agora, na quinta frase, que é a última, vamos usar o modo seguro, ele, he. O não, vamos colocar o not. Lembrando que poderia ser o don't, mas você já sabe que o he não aceita o do, tem que pôr o es aqui, ok? Então, vamos deixar aqui o not mesmo. Aí, fará, você tem que usar o processo que eu ensinei naquela aula do ing. Por exemplo, o ing é quando você fala fazendo. Aí, fazendo vem do verbo fazer. Você coloca o do e acrescenta o ing, fica fazendo. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, fará. Ele vem de qual verbo? Ele vem do verbo fazer. E fazer em inglês é do. E você vai ter um auxiliar que vai mudar esse verbo do para o do, que é o fazer, e ele vai ficar fará. Então, nós já estamos quase chegando lá e eu vou deixar para explicação e aí você vai entender melhor. Vou terminar a frase aqui só para a gente praticar. Uma é o A. Caixa seria box, small, pequena, mas se você lembrar da regra aqui, vai ficar ao contrário, small box, certo? Agora é hora de entendermos os auxiliares e saber como eles funcionam e quem eles são. Veja bem, eles são o did, o will, o do. Aqui é o do de novo, só que ele tem um acréscimo do es, vou continuar falando para você gravar, por causa do he, she e o it. É importante você entender que estas palavras, elas têm as traduções delas, igual o did é fez ou fazia. E o will, ele pode significar testamento, ele pode significar vontade. O do é fazer, aqui ainda é o do, que significa fazer, com acréscimo de es, does, é fazer a mesma coisa. É para he, she, it, tá legal? Agora vamos entender eles como auxiliares, tá bom? Eles vão auxiliar quando a frase for pergunta. E aí você tem que começar com eles no início da frase. Então, aí você vai começar com did, escrever aqui o restante da sua frase, que é uma pergunta. Will, escrever, e se for pergunta. E aí vai acontecer com o do e o does, tá bom? E agora que é importante você marcar. Quando você usa eles como auxiliares, eles não terá nenhuma tradução. Então, você não vai traduzir o did, que é fez e fazia, o will, que é testamento, ou pode ser vontade, o do e o does, que é fazer, você não vai traduzir eles. Então, você vai entender o esquema deles funcionarem como auxiliar daqui a pouco, tá legal? Vai acompanhando comigo, que no finalzinho você vai entender 100%. Veja aqui os exemplos, então. Você vai fazer estas perguntas. Então, você vai começar com o did. Did she study? Will they study? Do you study? Does he study? Aqui vocês vê o he, por isso que tem o es aqui.
Então, agora é hora de entender. O did, ele vai auxiliar você traduzir o verbo estudar no passado, uma coisa que você já fez. Então, vai ficar ela estudou. Ela estudou. Veja que ele não tem tradução, ele está aqui só para mudar o study para o passado. Mesmo caso agora é will. Will they study? O will, ele é auxiliar para você mudar o verbo para o futuro. Então, study é estudar e o will vai mudar o study, estudar para estudará. Então, você não traduz ele, você vai começar com eles estudarão. Tá vendo que interessante? Então, a função do will aqui é simplesmente auxiliar o study se tornar aqui no final o futuro, rão. Agora, o do, you study, fica você estuda. Você estuda. Veja que você não traduziu o do, tá bom? Ele está aqui para marcar que é uma pergunta e para auxiliar no tempo da frase, se é presente, se é passado ou se é futuro. Então, o do, ele é presente. Então, ele, na verdade, ele nem vai mudar nada do verbo. Então, quando você vê o do, é só traduzir o verbo como ele é mesmo, tá bom? Aqui, does he study? Esse aqui você vai lembrar que é o do. Foi acrescido aqui o ES, porque o he não aceita o do, ok? Então vai ficar ele estuda? Ele estuda? Pronto, essa é a função dos auxiliares. Agora você entende por que eles não têm tradução. Ok? Eles estão na frase para te guiar como você vai traduzir. Se você vai traduzir ele estudou, ela estudará ou ela estuda. Então agora é só você guardar em qual situação você vai traduzir cada verbo, dependendo desses auxiliares aqui que você encontrar na frase. Agora vamos ver nas frases que são negativas, eles ficarão assim. Veja bem, ó. Do not, does not, did not, will not. E eu estou dizendo, eles vão funcionar como auxiliares. E como eles são auxiliares, eles não terão tradução. Então, a tradução de do not, na verdade, é não. Você vai traduzir só o not. Does not vai significar não. Did not vai significar não. E will not vai significar não. Agora você já sabe que a função deles é interferir no verbo e fazer o verbo ficar o do e o does no presente, o did no passado e o will no futuro. Vamos pegar frases de exemplos para vocês perceberem. Antes de nós pegarmos estes exemplos, eu quero já mostrar para você que do not vai ficar don't, significa não, porque são as mesmas coisas. Does not vira doesn't, significa não. Did not é não. E didn't é a abreviação do did not, então vai significar não. Will not muda muito, tá? Isso aqui você vai precisar memorizar, vai virar won't. Fica não. Então, tanto faz você usar este ou este, dá na mesma, tá? Então, voltando ao exemplo, vamos ver frases na negativa. Então, veja bem aqui.
A tradução de will not é não, did not é não, do not é não, does not não, did not não, does not não. Então agora você vai ter que pegar esse não aqui e traduzir esses verbos conforme você aprendeu. Will, futuro, o did é o passado, do e o does é presente, did passado, does presente, tá? Então você vai traduzir isso aqui como não. Por exemplo, ela não estudará inglês. Por que você traduziu estudará? Porque essa é a função do will aqui, mudar o verbo. Então, will muda o verbo study para estudará. Dependendo do sujeito que vem aqui, muda as conjugações no português. Mas no inglês, sempre vai ficar will study qualquer um desses sujeitos. He did not study English. Então, o did not vai significar não. Então, ele não, só que o did está mudando o verbo aqui para o passado. Então, he did not study. Ele não estudou inglês. I do not study English. Então, o do aqui vai fazer com que eu traduza a frase no presente. Se você tiver dificuldade aí de saber se a frase é no presente, guarde essa dica minha. Todas as vezes que tiver o do ou does, você praticamente traduz o verbo normal do jeito que ele é mesmo. Quem vai fazer as mudanças no verbo, que vai mudar totalmente o verbo, é o will e o did. O will faz o verbo ficar no final urá. O did faz o verbo ficar no passado, estudou, ou qualquer outro verbo que ele estiver auxiliando, tá? Agora, quando você encontrar o do e o does, você praticamente só traduzir o verbo aqui normalmente, a forma que o verbo é mesmo, ó, study é estudar. Então, he does not study English. Ele não estuda inglês. Então, agora você já deve saber, ó, they did not play soccer. Se você não souber a tradução do play, aí vai ficar pesado. Mas se você já souber a tradução do play, agora você sabe que o did está auxiliando para mudar o play, que está como jogar, para ficar como jogou, ou pode ser jogava. Então, eles não jogaram futebol. Ok? She does not play soccer. Como eu disse para você, esse é o auxiliar do presente. Então, play é um verbo no presente. Então, não vai mudar em nada. Ele vai estar aqui para auxiliar, tem que estar mesmo. Então, ela não joga futebol. É simplesmente isso, não tem nem um segredo. Em dúvida, volta o vídeo e assista novamente o pedacinho que você tem dúvida. Eu acredito que é muito difícil você ter dúvida aqui. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Veja bem agora. Se eu tirar esses auxiliares daqui, você vai ter que traduzir todas as frases do mesmo jeito. Ó, ela não estuda, ele não estuda, eu não estudo, ele não estuda, eles não jogam, ela não joga. Se eu voltar com os auxiliares, agora sim, esse aqui está me dizendo para eu traduzir o verbo estudar como estudará. Aqui o did está falando para eu traduzir o verbo como estudou. É por isso que ele é um auxiliar. Então, como auxiliar, ele não tem tradução. Uma coisa que você deve escrever agora é: todas as vezes que nas frases tiverem os auxiliares, os verbos das frases ficarão normais. Eu fiz estes exemplos aqui para mostrar para você que na frase afirmativa você não vai usar o auxiliar, nem no presente, nem no passado. Então, tem uma coisa que eu vou explicar aqui para você. Já com will no futuro, você vai usar. Mas vamos falar do will depois. Então, você aprendeu que o did significa fez.
Só que quando ele está auxiliando, ele não tem tradução. Ele auxilia na negativa, que é uma negativa. E o did significa fez. Quando ele está auxiliando, ele não tem tradução. Ele está auxiliando na pergunta. Então, ele vai mudar só o verbo. Já na afirmativa, se você colocar o did, aí ele já vai ter a tradução dele. Então, eu vou fazer aqui uma frase com did, só para você notar isso, tá bom? She did something good. Então, nessa frase fica, ela fez alguma coisa boa. Estou enfatizando bem que o did em frases afirmativas ele tem tradução. E quando ele está junto com not ou em uma pergunta, ele não tem. Da mesma forma, eu estou agora mostrando para você aqui o auxiliar do presente, que é o do, que significa fazer. Ele está com a negativa aqui, auxiliando a frase para ficar na negativa e para você traduzir no presente. E aqui ele está auxiliando também, lógico, no presente, uma pergunta. Lembrando que nós vamos ter o does, que é para he, she, it, que vai ter a mesma função de auxiliar. Ele não vai ter tradução quando ele estiver na negativa ou em pergunta, e ele tem tradução quando ele estiver numa frase que é afirmativa como essa. Então, por exemplo, they do the lessons. Eles fazem a lição. Vamos usar o does aqui, só para você notar. He does the lesson too. Ele faz a lição também. Nessa parte aqui final dessa aula, eu estou enfatizando para você entender que os auxiliares did e o do, eles só auxiliam em pergunta em negativa. Já o will, ele tem uma diferençazinha, ele vai auxiliar na frase que é afirmativa. Só isso e mais nada, para você entender e não ficar perdido depois, quando você precisar fazer frases afirmativas no futuro, tá legal? E agora a gente vai pegar aqui umas frases para a gente praticar. Agora eu tenho umas frases em inglês aqui, então deve estar fácil para você traduzir, tá bom? Então veja bem, you will study more. Então você will está auxiliando aqui numa frase afirmativa, você estudará mais. I don't study every day. Então, I é eu, don't é não. Quando don't está auxiliando, você sabe que o verbo não muda, ele fica normal. Está só auxiliando que é o presente. Então, eu não estudo todo dia. Na frase 3, he didn't walk in the street. Então, ele, aqui está o auxiliar, não tem tradução. Você vai traduzir o not e o auxiliar vai mudar o walk, que é andar. Então, ele não andou na rua. She will not go to my office. Ela não irá para meu escritório. Agora aqui uma frase que não é negativa, também não é pergunta. Então você vai traduzir aqui o do, tá? Com o ES por causa do he, em frase afirmativa, tá? Então, ele faz o que eu faço. Na número 6, na negativa, I don't do what she does. Eu não faço o que ela faz. Agora aqui tem umas frases em português para você passar para o inglês junto comigo. Então você vai ter que raciocinar. Ela conheceu você? Que tempo que tá? Tá no passado, é uma pergunta. Você vai começar com did. Did she meet you? Você estuda inglês? Que tempo está essa frase? Ela está no presente. Então, você vai começar com do, porque o sujeito é o you. Do you study English?
Agora, veja bem, seu pai trabalhava nesta cidade? É uma pergunta e é também no passado. Então, você vai começar com did, porque o auxiliar do passado é o did. Então, depois você vai pôr your father. Agora, trabalhava, você tem que lembrar, senão você vai se enrolar. Você vai colocar o verbo no presente, que é o work. Quem está mudando ele é o did, lá no comecinho da frase. Então, did your father work in this city? Agora, na frase 4. Ele fará a lição de casa hoje? Que tempo tá? Futuro. Qual que é o auxiliar do futuro? É o will. Will he? Qual que é o verbo fazer? É o do. Quem vai fazer o do ficar o ra vai ser will. He will do the homework. The homework today. Will he do the homework today? Agora, na frase 5, eles jogarão futebol. Que tempo que tá? Futuro. Qual é o auxiliar do futuro? É o will. É uma pergunta, você vai começar com ele. Will they play soccer? É isso, agora você meditar. Quando é frase em perguntas, você tem os auxiliares e você tem que colocar os auxiliares no tempo certo que você pensar a sua frase. Agora, mais uma informação para nós encerrarmos essa parte dos auxiliares. Eu disse que os auxiliares, quando estão em perguntas, eles vão no início da frase. Tem uma exceção quando tiver estas palavras nas frases, daí então você não vai colocar o auxiliar antes destas palavras, e sim depois. Então vamos aqui aos exemplos. Veja, ó, todas essas frases são perguntas e o auxiliar vai vir depois deles. What do you like to do? O que você gosta de fazer? Where did they go? Onde eles foram? Who will you call? Quem você chamará? Why does he take your car? Por que ele pega seu carro? How many people will be at the party? Quantas pessoas estarão na festa? How did you know this? Como você sabia disto? Ou como você soube disto? São muitas informações nessa aula, mas é uma aula simples. Se você tiver suas palavras memorizadas, é o que vai mandar. Porque depois, com estudo e prática, você vai aperfeiçoando o seu aprendizado. E agora vamos nós para a nossa aula número 10. Eu te aguardo lá. Até mais.